E nessa primeira onda dos filósofos pós-modernos, que o senhor nos falou que eram sofistas, né? Isso seria consequência até de um desejo social, ou eles, por si só, começaram a raciocinar e pensar com o que foi prometido no período moderno e não foi atingido, ou se foi atingido parcialmente e não os deixou satisfeitos? Como o senhor analisa isso daí e qual seria, vamos dizer assim, uma prospecção, né, do tempo desse pensamento deles? É uma coisa que vai ficar para a história ou seria só momentâneo? Bem, quando a gente fala de filosofia clássica, muitas vezes as pessoas lembram de Aristóteles, Platão, Sócrates, que foram os perenes e justamente são chamados os clássicos. Mas talvez dos sofistas poucos se lembrem os nomes. Eu acho que esses filósofos, Foucault, Derrida, estão fadados a serem esquecidos, porque de fato não contribuíram com muita coisa. De fato, serviram para levantar uma bandeira, para sacudir a nossa geração, mas eu não acredito que tenham acrescentado algo substancial que vai ficar na memória. Por outro lado, existe uma coisa curiosa, que a vida dos filósofos tem muito a ver com o seu pensamento. Há um livro chamado A Escada dos Fundos da Filosofia, no qual se procura fazer uma relação entre o pensamento dos filósofos e a sua vida pessoal. Eu prefiro não entrar no mérito, mas basta ler um pouco a respeito do Foucault, a respeito desses autores todos, como é que foi a sua vida, como é que eles terminaram, etc. A gente vai ver que eles colocam, vertem na sua filosofia muito dos problemas, dos dramas humanos que eles estão vivendo. Então, eles tiveram a sagacidade, os olhos abertos para perceberem e descreverem muito bem a situação. Mas talvez não tenham dado soluções positivas, porque eles mesmos não souberam encontrá-las para as próprias vidas deles. Então, na verdade, hoje em dia nós verificamos que todos nós temos muitas demandas, né, muitos problemas que nós vemos, mas às vezes não sabemos como resolver. E nem tampouco nos colocamos, nos dispomos a resolvê-los, né, porque só sabemos reclamar. Seria isso, mais ou menos? A nossa tendência é reclamar. É mais fácil reclamar do que dar uma solução. Por isso que o diálogo é importante. Às vezes a reclamação é um mero monólogo. Aquela pessoa que fica reclamando, meu marido nunca lava o copo e deixa o copo na pia. Muito bem, fale com ele, lave o copo. Tudo bem, talvez já tenha falado, ele não tenha querido fazer, mas o diálogo é muito importante, mais do que o monólogo. Tantas vezes as pessoas falam em busca de audiência e é uma audiência surda. E, não sei, vou dar um exemplo midiático, já que falamos um pouco da mídia, a gente pensa no Twitter. O Twitter é isso, é um mindcast. As pessoas, elas difundem as suas ideias em 140 caracteres. Mas será que alguém leu? Será que aquilo vai ficar? Será que aquilo vai mudar a vida de alguém? Há uma ânsia por falar. E há um excesso de informação, mas talvez a informação não esteja chegando nos ouvidos que deve. E as pessoas estejam falando ao léu, sem que isso chegue ao coração de ninguém, transforme a vida de ninguém. Então, uma necessidade nossa hoje é robustecer o diálogo. Isso seria para até essa situação que o senhor mesmo citou, a necessidade de estar numa vitrine, vamos assim dizer. Todos hoje em dia são atores, né, sociais, todos aparecem, né? Até com a parte da evolução da mídia pela internet, como foi citado o Twitter, vários canais, mídias de relacionamento, que a pessoa pode chegar e estar exposto às ideias, né? E é o que se chama o perfil fake. As pessoas estão falsas. É tudo falso, é tudo aparência. É necessário, de fato, tirar as máscaras, mostrarmos como somos e falar o que pensamos de fato. Muitas vezes as pessoas nem sabem no que pensam, porque elas pensam como outros pensam, estão massificadas. E até diria que a pior massa é a massa universitária, porque é aquela que mereceu a melhor educação, é a elite intelectual do país e tantas vezes simplesmente é um papagaio, fica papagueando aquilo que ouviu de outro e nem tem uma atitude crítica para ver se, poxa, esse valor que estão passando é correto, devo aplicá-lo na minha vida ou não. Ou então, simplesmente são incoerentes, aprenderam uma série de valores, os professores se esforçaram por transmitir, mas na sua vida prática atuam de modo corrupto, de uma forma alienada, né? Porque pensam de um jeito e atuam de outro. E quem não vive como pensa, acaba pensando como vive. Eu acho que aconteceu um pouco isso com esses filósofos. Eles acabaram filosofando acerca da sua própria decadência. João Carlos, quais os livros que você sugeriria para a nossa sociedade, a juventude, para as pessoas começarem a retornar a este caminho da liberdade com responsabilidade?
Muito bem, atendo-me à temática que eu abordei, eu poderia sugerir um livro do Giovanni Reale chamado O Saber dos Antigos. É um livro que procura resgatar esses valores clássicos. Outra opção seriam os livros do Charles Taylor, filósofo canadense, que vai falar sobre o self, um individualismo positivo, digamos assim. Isso dentro dessa temática mais específica que eu abordei. Agora, em termos de valores, poderia dizer que toda a nossa tradição é muito rica, é até difícil sugerir um livro especificamente. Muitas vezes nós pensamos um livro e a partir dali nós vamos desentrañando uma série de outras ideias. Por exemplo, nessa coisa que eu falava de ser meio autodidata, nesses estudos, um personagem que para mim sempre me cativou foi Dante Alighieri, lendo a Divina Comédia. Eu fui obrigado até por esse tipo de leitura a conhecer um pouco mais daquela época medieval e vi como era rica. E tantas vezes as pessoas falam da Idade Média como se fosse um período de trevas, onde não havia nada. Muito pelo contrário, é algo muito enriquecedor. Então, qualquer livro clássico, qualquer não, quer dizer, sempre há um ou outro que pode não ser, mas a maioria dos livros clássicos vão trazer valores e pode ser uma boa forma. Mas os diálogos de Platão, autores cristãos dos primeiros séculos, que eram a grande novidade intelectual daquela época, são fontes interessantes que podem trazer uma nova luz para a nossa sociedade atual, né? Novas ideias, antigas ideias, mas com cara de novas. João Carlos, muito obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Aguardamos você no próximo.